Olá, amigos da TV Santa Luzia, estamos com o programa Papo em Dia e hoje nós vamos falar sobre esporte. Vamos falar sobre o time de Lusiânia. Fica aí, não sai daí que o meu entrevistado sabe tudo sobre o assunto. Fique aí. José Egídio, aqui no Papo em Dia, comigo. Como é que tá? Tudo bem, José? Tudo bem, Jadel? Um prazer. Na verdade, as pessoas chamam de Egídio, não é? Egídio, Zezinho. Zezinho, né? Bastante conhecido no município de Lusiânia, certo? E já escreveu o primeiro livro sobre o time de Lusiânia. O segundo e o terceiro tá para sair, é isso. E o quarto tá a caminho. São 4 volumes. São 4 volumes. Por que o time de Lusiânia merece 4 volumes? Aí tem uma história rica, né? O time do Lusiânia. E gerou esses 4 volumes, né? Porque ficou muito grande e o custo para lançamento é enorme, né? A gente sabe como é que é, realmente não é fácil. Então eu tive que dividir em 4 volumes, uma história de mais de 1000 páginas. Quando você começou a escrever sobre o time de Lusiânia, aí você começou a escrever e já teve essa ideia, não vai dar, um livro não vai dar. Não, nunca, na realidade, nunca pensei em escrever um livro sobre a história da Lusiânia. Isso foi por acaso. Foi por acaso. Então, um diretor de marketing de Lusiânia, no ano de 2002, me pediu um trabalho fazendo um levantamento da história do Lusiânia. Aí eu comecei, aí esse levantamento da história do Lusiânia foi rendendo, falei, vai sair um livro. Aí já são quase 20 anos de pesquisa, cerca de 1000 pessoas entrevistadas, pesquisa em vários jornais, institutos, arquivo público, enfim, uma série de pesquisas que já se vão 20 anos. Várias investigações para poder escrever ele. O primeiro, você aborda mais o quê? Para quem for comprar, para quem for ter o livro? O primeiro volume aborda o início da Associação Atlética Lusiana, que se chamava Associação Atlética Lusiana. Isso porque Lusiânia, na época, ainda era Santa Luzia, né? Era Santa Luzia. Então, o time se chamava Associação Atlética Lusiana, fundada por um mineiro, né? Dr. Manuel Gonçalves da Cruz, né? Que veio aqui para Lusiânia, ele era agrimensor, construtor e veio participar da reforma da Igreja Matriz. Ah, sim. Aí o bate-bola era ali em frente à Igreja Matriz, no Largo da Matriz, né? E a elite jovem praticava o futebol ali, aí surgiu o primeiro time de Lusiânia, né? E através do Dr. Manuel Gonçalves da Cruz, foi fundado a Associação Atlética Lusiana, que em 1945 passou a se chamar Associação Atlética Lusiânia. Olha só, em 45. E quando formou esse time, já em 45, ele já participava de torneios, já em Lusiânia, já? Ou estava só realmente nascendo ali mesmo? Não, o time jogava amistosos com cidades vizinhas. Olha aí. Principalmente em época de festa, como festa do Divino, viajava para Cidade Planaltina, Vianópolis, Orizona, Cristalina. Inclusive, nessa época, o transporte era difícil. Estrada de terra, caminhão, levava-se até 3 dias para chegar até Planaltina para realizar os jogos amistosos. A delegação ia em caminhão no sábado para jogar no final da tarde e no outro dia também tinha festa no sábado à noite, né? Que a delegação lusiana era convidada, tinha madrinha, recepção, festa, desfile na cidade, né, com os jogadores do Lusiânia, e os amistosos eram realizados à tarde e também no domingo, e a delegação retornava para a cidade logo após a realização dos jogos amistosos. Olha só, vou fazer uma pergunta para você, olha só, o time de Lusiânia, como você fala, em 45, então um time antigo. Está indo para centenário já, né? Centenário já, né? E aí, às vezes, as pessoas que não entendem muito pensam que Lusiânia está nascendo agora porque começa a ver na televisão alguns jogos, algumas coisas assim, e agora tem jogado muito aqui no município de Lusiânia. Esse apoio que, por exemplo, apoio que uma prefeitura dá, apoio que os empresários dão, assim, você vê isso de forma normal hoje em Lusiânia? Está faltando? Como é que está essa parte? Na minha visão, o apoio é essencial. Do poder... Mesmo que seja do órgão público, mesmo que seja do governo, como seja também de empresários? Mesmo que seja de governos. Porque, né? Na minha visão, o time representa a cidade. Desculpa, eu estou te perguntando isso porque muita gente quando fala assim, mas por que vai dar dinheiro para time de futebol? Não tem isso. O que falta é visão de quem diz isso, né? Do que representa... Ele não entende direito isso, seria isso. Na verdade, não entende o que representa um time para a cidade.
divulga a cidade. E o esporte também é saúde. Saúde. O esporte é lazer, que também é saúde. O esporte é educação. O esporte é segurança. Você tirando os jovens da prática de delinquência, drogas, você está investindo na segurança. Certo. Ao mesmo tempo, um time de futebol gera vários empregos diretos e indiretos. Na realidade, para quem pensa assim, é falta de visão do que representa um time de futebol para uma cidade, principalmente do interior como Lusiânia. Então, muito bacana, então, essa ideia. Eu tenho três livros aqui. Você disse que o quarto está a caminho. Vai parar do quarto? Aí, encerrou. Desculpa, mas na realidade foi lançado o primeiro volume. Que é esse aqui. Esse aí, que traz o início da história do Lusiânia até 1969, né, na sua fase amadora e até o profissional, quando foi vice-campeão brasiliense em 66. Olha aí. Lusiânia foi vice-campeão brasiliense em 66. Relata um pouco da história do grande ídolo do futebol de Lusiânia e do Lusiânia, que é o Edson Esteves de Azevedo Toco, né? O maior craque de todos os tempos da região e do time do Lusiânia. Né? É o primeiro volume, esgotou. É certo. E aí o segundo volume, que se encontra à venda nas bancas. Para quem quiser, corre até a banca do seu Milton Gonçalves, né? Para poder adquirir o segundo volume, né? Que está na banca. E está saindo o terceiro, que já está na editora. Desculpa, é o terceiro. Na editora Tessauros, né? Em Brasília, que vai ser lançado possivelmente até novembro, se Deus quiser. Eu lanço o terceiro volume. Esse terceiro é para finalizar mesmo toda a obra que você buscou nos 3 capítulos? Não, ainda tem o quarto volume. Tem o quarto volume. Vai sair esse quarto. Esse quarto volume deve sair em 2020, lá até o meio do ano de 2020, eu pretendo encerrar o quarto volume. Quando te pediram para poder fazer a investigação e fazer a história do Lusiânia, era a história do município do Lusiânia ou era do time mesmo? Do time do Lusiânia. Na realidade, eu nem sabia que o time do Lusiânia já existia em 1926. Foi através de Geomírios Reis. É muito antigo, a gente está falando de 45, você já está voltando para 26. Foi quando foi fundada a equipe da Associação Atlética Lusiânia em 1926. Gente. Isso graças ao historiador Geomírios Reis, né? Foi ao trabalho dele, que foi a fonte onde eu fui buscar as informações que eu pude dar início a história do Lusiânia, da real história do time do Lusiânia. Olha só, se não fosse Geomírios Reis, eu nunca teria descoberto que o Lusiânia já praticava futebol em 1926. Olha só. E você também gosta de esporte? Jogava bola também? Nunca joguei futebol. Joguei golzinho na porta de casa, na rua, mas futebol e outro esporte nunca pratiquei. Gosto do esporte, não só de futebol, mas no esporte em geral eu gosto. Egídio, tem alguma curiosidade assim que a pessoa, uma parte do livro que você fala assim, não, essa parte é bem curiosa mesmo? Do livro, assim, em especial? Tem várias partes do livro que para mim são especiais. O início de tudo, né? A mudança do nome de Santa Luzia para Lusiânia, quando o Lusiânia passa a se chamar Associação Atlética Lusiânia, né? A conquista do vice-campeonato de 66, quando o presidente, Dr. Francisco da Chagas Rocha, construiu um estádio para o Lusiânia. Lusiânia tinha um estádio onde está localizado ali o ginásio de esporte. Aquela área todinha era do Lusiânia. Isso é curioso, né? Era do Lusiânia, foi retomado do clube e o clube não foi ressarcido pela área que ele tinha até hoje, onde prometeram doar um terreno da construção de um CT, já vai para mais de 19 anos. E esse CT seria uma forma de ressarcir o clube pela perda desse terreno, né, no centro da cidade, que é valioso, né, financeiramente. Eu não sou mas está no centro, da área imobiliária, mas aquele terreno ali grande, né, valeria uma boa grana. Então, não vou chutar aqui, que na minha área, 50 milhões, vamos supor, né? Seria um patrimônio para o clube, né? Certo? E outra curiosidade também, porque essa eu não sabia, era deles. Era dele, foi doado para ele em 63. E a exigência era que se construísse o estádio. E o presidente Francisco da Chagas Rocha, que é natural do Rio Grande do Norte, Natal, ele conseguiu construir o estádio, criou um quadro de associados do Lusiânia, mas aí, em função de brigas políticas, que o nome dele começou a crescer, e ele começou a ser uma ameaça para sentar a cadeira da prefeitura, ele foi um pouco excluído de lá, daí atrapalhou tudo. Então era para a gente ter um estádio aqui no centro? No centro da cidade, de propriedade do time do Lusiânia. Olha só. Outra curiosidade, essa foi interessante, essa eu não sabia não.
Outra curiosidade também. Relata também fases de preconceito. Na história de preconceito. Da cor negra de jogadores lusianos, principalmente quando ia atuar nas cidades vizinhas, tinha o baile à noite, né? Mas o jogador de futebol naquela época, nos anos 50, início dos anos 60, não eram bem vistos, né? Então a delegação do Lusiânia já não podia adentrar aos bailes. Alguns lugares. Mas como a delegação era chefiada geralmente por políticos de prestígio, ele conseguia fazer com que o time do Lusiânia participasse do baile, mas os jogadores negros não podiam entrar. Gente, Isso gerava alguma confusão, né? Na portaria, mas aí dava sempre um jeitinho. Alguns jogadores ficavam revoltados com a situação, né? Mas aí, quer dizer, naquela época, o preconceito nas cidades vizinhas de Lusiânia com os jogadores negros do Lusiânia. E olha só, rapaz, hoje, olhando vendo tudo que você escreveu e olhando o time de Lusiânia hoje, qual é assim, a análise que o senhor faz hoje, como especialista e pesquisador? Eu pude perceber que existe muita interferência política que prejudica o time do Lusiânia de crescer. Existem brigas políticas e o Lusiânia fica no meio. Ah, sim, entendi. Quer dizer, tem um lado que apoia. Se eu sou oposição, eu não apoio Lusiânia, porque se eu estiver apoiando, eu estou apoiando quem está apoiando Lusiânia. Infelizmente, essa é a visão política que existe em Lusiânia. E, ao mesmo tempo, quem está aqui administrando politicamente Lusiânia, no caso, um prefeito A, ele não aceita apoio do seu adversário, o B, porque se ele estiver aceitando aí vai dividir o sucesso do time do Lusiânia. Então, os dois lados, na minha visão, estão errados. Deviam se unir, independente de questões políticas, em prol do desenvolvimento do clube da cidade, né, que seria muito melhor para a cidade. Mas existe essa briga que impede a Lusiânia de crescer. Tá certo, então. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos aqui com o Egídio, que conhece tudo sobre o time de Lusiânia, trazendo várias curiosidades para vocês. Fica aí após o comercial. Estamos de volta aí com esse bate-papo maravilhoso sobre o esporte, sobre o time de Lusiânia. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. Um novo aplicativo de mototáxi em Lusiânia. Conheça a Motoluz e o seu novo aplicativo. Segurança para o seu dia a dia. Com o aplicativo Motoluz, ficou ainda mais fácil solicitar o serviço de mototáxi. Com ele, é possível solicitar uma corrida com rapidez e segurança. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, fazer uma busca por Motoluz, tudo junto, e clicar e instalar. Com o aplicativo, você pode solicitar ou cancelar uma corrida, acompanhar o veículo no mapa e até mesmo realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de crédito. Acompanhe a Motoluz em nossas redes sociais. Motoluz, ao lado do Centro de Convenções em Lusiânia, pertinho do BRB. Entre em contato através dos nossos telefones. Motoluz, agilidade e qualidade no atendimento. Estou voltando aqui com o José Egídio sobre os livros aqui, sobre o time de Lusiânia, né? E, por exemplo, hoje, quando você falou de segurança, eu achei interessante, você falou sobre educação e segurança que o esporte traz. Nessa época, tinha os times também para os adolescentes também? Não, para fazer uma representação de Lusiânia? Não, nos anos 50, 60, não existia categoria de base, não existia os times de aspirantes, né? É diferente de hoje. Hoje já existe as categorias de base, escolinha, que inclusive Lusiânia tem essa escolinha, né, que funciona ali no centro da cidade. E, na minha visão, teria que ser diversificada, né, com mais escolinhas na cidade, nos bairros, como Setor Leste, Jardim Ingá, no Rosário, no Kennedy, para dar oportunidade para todos os meninos, né, que participarem da escolinha do Lusiânia. Eu acho que o povo de Lusiânia, conforme a sua pesquisa, eles estão se envolvendo mais hoje do que antes? Na minha visão, a população de Lusiânia não se envolve
tanto com o time do Lusiânia Como se deveria... como deveria se envolver. Afinal de contas, é o time da cidade, representa a cidade. E deveria ter um apoio maior da comunidade. Mas tem algumas pessoas usando a camisa aí. Não, tem. O Lusiânia tem torcida. Não é que o Lusiânia não tenha torcida, só que, na minha visão, deveria ser um pouco maior. Mais, né? Ser uma cidade apaixonada pelo time que leva o nome da cidade. Leva além fronteiras. O Lusiânia chegou a ser conhecido no exterior. Você tem uma ideia? Uma revista do Canadá me procurou, em certa época, fazer uma fazer uma matéria sobre o time do Lusiânia. Uma revista que eu não me recordo agora no momento o nome da revista. Claro, se chamou, é porque existe uma importância. Ela convidou para pediu para fazer uma matéria sobre a equipe do Lusiânia, em função desses casos do Lusiânia ser de Goiás, o Campeonato de Brasília, né? Em função de estudo, do sucesso que o Lusiânia estava fazendo, conquistou 2 títulos. Uma revista canadense me procurou para fazer uma matéria. Esse último título agora, qual foi que ele conquistou? O de 2016 foi o bicampeonato que o Lusiânia conquistou, de forma invicta. Olha aí, hein? O Lusiânia tem 2 títulos como profissional. É um timaço, você fala, se você olha assim e fala assim, olha, não é um timinho de Lusiânia não, é um timaço, você olha dessa forma? O time que conquistou o invicto era um timaço. O Lusiânia já montou vários timaços, que não conquistou o título. Como em 92, participando do campeonato, montou um time bom. Em 2006, montou um timaço também, apesar de não ter conquistado o título. Chegou à Série C do Campeonato Brasileiro. O Lusiânia já participou de competições nacionais. Em 2006 foi a primeira vez estreando na Série C. Participou já de 3 Copas do Brasil. Já participou Série D, Copa Verde, foi bicampeão de júnior de Brasília, campeão feminino de Brasília. É muita coisa. Além das Copas do Planalto dos anos 60, 50, alguns títulos que o Lusiânia tem de competições amadoras, né, de futebol amador. Agora, como é que está o time hoje, Egídio? Hoje o time do Lusiânia é uma interrogação, né? É uma interrogação, infelizmente. Infelizmente. Por toda a história que você colocou aqui, como você disse que já está saindo do quarto, e por tudo que você tem falado do nosso timaço de Lusiânia, então esse ponto de interrogação é ruim. É ruim, né? Pouco, não é muito ruim. Muito ruim. Se essa é a expressão correta. Existir muito ruim, essa é a situação do Lusiânia no momento, né? O time está com pagamento atrasado, uma folha de pagamento atrasado, né? Mas parece que foi por causa do Ministério Público também, e os empresários também não estão... Como é que está isso? Foi em função de denúncia de irregularidades, né? Parte de um vereador, né? Que ao final não se provou nada. Com essa denúncia, se fosse uma denúncia que fundamento, se provasse alguma coisa, ou que venha a provar alguma coisa, era válida a denúncia. Certo. Mas se a denúncia é evasiva e atrapalha o trabalho de uma comunidade, da torcida que fica prejudicada em função dessa denúncia, e aí em função dessa denúncia me parece que o Ministério Público recomendou, não proibiu, que repassasse recurso para a Associação Atlética Lusiânia, recurso público, né? Mas se existe essa denúncia, por exemplo, e aí o Ministério Público ainda recomenda aliás, por isso que o governo tem afastado e os empresários também? Aliás, no que eu pude perceber na justificativa do Ministério Público para se recomendar que não repasse, eu até achei uma justificativa frágil do Ministério Público, até desculpa aqui, mas sem visão de que é um time de futebol para a cidade do Ministério Público, na minha opinião, me desculpe, mas o Ministério Público está totalmente equivocado quando ele diz que esse recurso que é repassado à Lusiânia deveria ser passado para a saúde, para a educação e para a segurança, mas esse recurso que é repassado para a Lusiânia também é repassado para segurança, saúde e educação. Afinal de contas, o que é o esporte? Eu pergunto ao Ministério Público, o que é o esporte? Tá vendo não, aí, não é saúde, não é educação, não é segurança, não é geração de empregos? Então, porque você está falando que deve lutar por todas as causas, né? Isso. Não é só pensar em uma, né? Isso. Então, para mim, é frágil esse argumento do Ministério Público. Na minha opinião, não sou advogado, não entendo nada de lei. Isso é na minha opinião só, né? E hoje, como é que estão os diretores? Eu tenho notícia que a diretoria do Lusiânia estava fazendo uma renúncia coletiva, né? Em função da falta desse recurso. Triste, né, ver assim, né, um timaço desse. É triste uma história tão bonita, né?
centenário, igual você falou, está hoje dessa forma. Né? É triste ver a possibilidade do Lusiânia não jogar a partir de 2020 o Campeonato Candango. Eu quero acreditar que não, né? Que vai dar uma reviravolta aí. Que Lusiânia vai ser representar a região sul, né? Que é o único time aqui da região sul profissional, da região aqui do entorno sul de Brasília, né? Represente a nossa cidade e esteja representando com dignidade a nossa cidade no Campeonato Brasileiro 2020. É o que eu espero. Espero que os diretores montem uma diretoria coesa, com todos os setores da diretoria, com o departamento de marketing, departamento jurídico, departamento de futebol amador, departamento de futebol profissional, que hoje a diretoria se resume a 1, 2 ou 3 pessoas. Entendi. E time profissional não pode funcionar assim. É um gasto muito grande com o time? Você olha assim, poxa, tá assim porque é um gasto muito grande? Não é, né? Os jogadores não se paga. Hoje o Zé não tem jogador profissional acima de 50 ou 60 mil reais. Não, que isso, não é verdade. A maior... Porque de repente quem está assistindo fala assim, não pode investir o dinheiro aí, não, é muito alto. Não é tão alto assim. Não, se me parece o maior salário do Zé é 5 mil reais. Aí, ó, gente, né? E um timaço que não pode ficar parado de jeito nenhum. Né? Onde o nome de Lusiânia chegou? Através do Lusiânia, do time de futebol. A cidade ficou muito mais conhecida através do time de futebol. Eu vou pedir a sua opinião, não vou dar a minha não, mas eu peço a sua. Então, você olhando para as pessoas que estão nos assistindo hoje, a ideia é de que realmente tanto o governo como empresários devem ajudar o time de Lusiânia. Na minha opinião, devem. Deve mesmo, e governo mesmo. Podem e devem ajudar. Porque, como eu já disse aqui, é saúde, educação, geração de emprego, é lazer para a população, né? De quem gosta, né? Você acha que quando a pessoa pega um livro desse aqui e lê, ele começa a ter essa ideia, entender isso através dos livros? Também isso que você está querendo passar para as pessoas? Você também deu esse recado também da importância da educação, da importância da saúde, da segurança através do esporte também? Estou dando esse recado no 4º volume. No quarto volume. Da importância da categoria de base, da importância de ter um CT, da importância de formar o jogador aqui da região, né? Dar uma experiência dos meninos poder praticar o futebol, né? E poder vestir a camisa do Lusiânia, quem sabe vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro ou do exterior, de poder chegar à seleção brasileira, dar essa oportunidade a eles, através do time da cidade, com investimento público, com investimento privado, que as empresas possam chegar e ser apresentado a elas um projeto para que elas possam investir e ser parceiro do Lusiânia, ser parceiro do poder público, ser parceiro do Ministério Público também, porque se todo mundo, do Conselho Tutelar, junto com as escolinhas do Lusiânia, né? Todo mundo unido em prol do time do Lusiânia e da cidade. Independente de política, não misturar política, usar o Lusiânia de forma política. Entendi. Egidio, muito obrigado por ter vindo. Parabéns também pelos livros. Esse aqui é meu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Poxa, muito bom ter aqui na TV Santa Luzia. Pois é, muito bom ter você aqui. Parabéns pelo trabalho. É uma pesquisa árdua mesmo, de 20 anos, você falou, né? Está chegando aos 20 anos de pesquisa. Olha aí, gente. Então vale a pena procurar o livro. Infelizmente o primeiro já se esgotou, né? Mas eu pretendo lançar a segunda edição do primeiro, porque tem alguns pedidos já. Ah, então tá certo então. Então vai lançar então, tá bom? Obrigado. Eu que volte agradeço, sempre, viu? Volte sempre. A gente precisa falar de esporte aqui na TV Santa Luzia e você é um dos nossos convidados. Estou à disposição, com certeza. Roberto, obrigado pelas imagens, obrigado você que assistiu. Passa o vídeo para frente, toca aí, vamos falar sobre o time de Lusiânia, certo? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa Papo em Dia, TV Santa Luzia. O melhor é aqui.